Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Confea. Vamos iniciar o nosso seminário de transparência do sistema Confea CREA Mútua. Essa é uma iniciativa do Conselho Federal com o objetivo de aprimorar a transparência e promover cada vez mais dados abertos das nossas iniciativas. Nosso dia será dividido em duas etapas, pessoal. Teremos duas palestras agora no período da manhã, tá, com vocês aqui, e os presidentes estão em outra reunião, né, lá no quarto andar. Na parte da tarde, que se dará o workshop com o TCU. Tá? Após o bate-papo que vai ter agora, com as duas palestras, né, e o bate-papo no final, a gente vai dar o intervalo do almoço e retornaremos às 14 horas. Ok? E aí, bora começar? Convido Alexandre Bossato para falar sobre dados abertos, assessor da presidência do Confea. Bossato. Obrigado, Marco. Bom dia a todos, a todas. Eu acho que tem alguma coisa aqui que eu vou melhorar aqui rapidão. Espera aí. Agora sim. Bom, eu acho que não é novidade para ninguém porque que todo mundo está aqui agora, né? A gente tem enfrentado alguns acordos do TCU, e não só o TCU, né? A gente tem uma série de obrigações legais, até constitucionais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. E acho que agora é um momento legal para a gente colocar todo mundo na mesma página, todo mundo entender com um pouco mais de profundidade, principalmente na parte da tarde, quando o Cláudio Cruz e o Tiago, obrigado, valeu. O Cláudio Cruz e o Tiago vão estar aqui, eles dois são do TCU, e eles que tocaram, né, a auditoria que deu origem ao acordo 1648, né, de 2024, que é o motivo que a gente está aqui, né? Então vamos lá. Vamos tentar falar um pouquinho sobre o que é dado aberto. Não sou nenhum especialista de dados abertos, mas a gente acaba, tanto que a gente vai, né, se enfrentando esses desafios, a gente vai acabando tendo um pouquinho de conhecimento sobre a matéria. Um pouquinho sobre mim, rapidamente, né? Estou aqui no Confea há 10 anos, desde 2014, passei por aqueles outros lugares ali, uma estradinha de mais de 20 e poucos anos, e vamos tentar falar agora, entrar no assunto propriamente dito, né? Transparência. E tentar, vamos trazer um histórico, né? A questão da transparência, ela vem lá, nasceu, né, vamos dizer assim, lá na Constituição, quando ele coloca aquele famoso mnemônico, né, o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eficiência chegou um pouquinho atrasado na Constituição, ela chegou só em 98, né? Chegou da emenda 19 lá, mas ainda assim o P já estava lá. Legal. Então a gente vê o P da publicidade, né? E além disso, a gente tem o quê? A gente tem a LAI, né? Aquela de 2011, a Lei de Acesso à Informação, que também nos dá essa obrigação de ser transparente. Aí, beleza. Vamos lá. E aí vem o TCU com uma série de acordos, né? E aí, esses acordos, eles são voltados para quê? Para conselhos de fiscalização profissional. Então, quando você pega o acordo 96, lá de 2016, ele fala sobre a transparência dos conselhos. O 2516, ele veio reforçar esse mesmo acordo. O 1846 já foi dizendo assim, olha, Confea, ok, vocês atenderam a exigência da transparência. Então, a gente teve que fazer, não sei, isso foi em 2017 que a gente se debruçou sobre isso, não sei quais de vocês aqui participaram dessa empreitada lá atrás, em 2017, durante o ano de 2017, a gente fez uma série de conversas com os CREAs e tal, e aí a gente conseguiu provar para o TCU que a gente fez uma ação articulada com os regionais e tal,
E assim eles deram, ó, tudo bem, Conferia, beleza, vocês já estão atendendo ali a transparência. E agora os mais recentes, que é o 395 de 2023 e o 1648, que é esse que está fresquinho aí, né? Que a gente está dando essa atenção toda para ele. Vale lembrar que no mês passado, nós tivemos lá, nossa colega Fernanda, que é assessora do gabinete, também esteve junto, o Vinícius, já fomos lá no TCU conversar com ele, e de lá surgiu a ideia de fazer esse workshop aqui agora, né? Então, a gente tem uma série de acordos que a gente precisa se debruçar sobre eles, né? E também, isso do TCU, né? Aí, quando a gente fala da CGU, que também nos audita, e eles trabalham muito em parceria, então, a CGU teve aqui em 2019, na verdade, não em 2019, ela auditou o exercício de 2019, mas já durante a pandemia. E aí, eles tiveram uma temática para nos fiscalizar, nos auditar. Então, o que eles fizeram? Você veja, atuação finalística, metas e indicadores da atividade de fiscalização, ou seja, a atividade finalística bem no foco deles. E aí eles já trabalharam no sentido de verificar se o Conferia estava atendendo ao acordo 1925, que é o acórdão da FOC, que acho que todo mundo deve saber desse acórdão, que foi bem pesado, né, com relação aos conselhos de fiscalização. E aí, além dessas três temáticas, quem estava lá? Transparência também. Então, toda abordagem que os órgãos de controle têm feito, todo momento eles estão querendo o quê? Transparência, né? Isso se justifica por uma série de motivos. E um deles, eu posso dizer o seguinte, hoje a gente tem mais de 550 conselhos entre os federais e os regionais. Alguns têm os 27, outros têm regiões, né, na verdade, propriamente ditas. E aí você pensa, para o TCU cuidar de mais de 500 conselhos, é muita coisa para eles cuidarem. Então, e é assim, muitas vezes, no passado, mandava um ofício solicitando documentos, era 10 dias de prazo para responder, aí no 10º dia respondia uns documentos tudo em PDF, eles não conseguiam fazer nenhuma análise, né? E isso acabava atrapalhando a atuação, né, principal lá do órgão de controle, que é controlar, né? E aí, o que eles têm pesado muito? Primeiro, eles criaram, dentro da estrutura do Tribunal de Contas, uma caixinha, né, uma diretoria, que só cuida de conselho agora. Então, a gente tem, lá no TCU, na estrutura do TCU, a DICOMP, que é a Diretoria de Conselhos Profissionais. Ok. Então, eles já começaram a trabalhar com isso. E os dois colegas lá, os dois auditores que vêm hoje à tarde, trabalham nisso, trabalham lá. E são pessoas muito voltadas para a área de tecnologia. Então, quando você tem pessoas de tecnologia, com a cabeça voltada para a tecnologia, com pensamento analítico, com essa... Cara, não tem como a gente dar conta de cuidar de 500 conselhos. Vamos exigir transparência, dados abertos, que a gente faz os robozinhos nossos funcionar aqui e a gente trabalha somente na materialidade, na exceção. Não precisa olhar tudo para saber o que no meio daquele monte de coisa tinha uma coisa ruim. Se eu conseguir fazer isso automaticamente, eu vou fazer uma seleção com base em algum algoritmo, com base de alguma forma mais inteligente, né? E eu vou cuidar só do que de fato é importante e o resto vai tocando, né? Então, a gente sempre tem que se escorar nos conceitos que são consagrados. Então, quando a gente pega... é importante isso aqui ficar muito claro. Por mais que pareça, tá? Isso aqui não é dado aberto. Parece, né? Tá bonitinho ali e tudo. E aí eu vou fazer uma provocação para vocês. Qual dado desse está certo? 1 ou 2? Um de cada vez, gente, por favor. Quem acha que é o 1? Fred falou que é o 1. Quem acha que é o 2?
O pessoal está meio com vergonha de dizer, né? O 2 parece ter uma lógica, né? Começa no 1, depois tem o 2, o 3, o 4, o 5 em cima e o 6 embaixo. O 1 é meio embaralhado, né? O 1 está certo. Quem sabe por quê? Um dado, para estar certo, ele tem que somar... Exatamente. Tinha que ser Alexandre, né? O dado, para estar certo, ele tem que somar 7 nas suas faces. A face que está encostada no chão tem que ser um número e o de cima tem que somar 7 com o outro. Então, às vezes, assim, não basta ter o dado, ele tem que estar certo, né? Então, se eu fizer lá, recortar aquilo ali e jogar, ele vai ser um dado, todo mundo vai achar que é um dado. Parece muito com um dado. Mas será que ele está certo? Então, a gente, às vezes, tem um bando de dados, ao invés de ter um banco de dados. Tá? Vou fazer só uma brincadeira para provocar aqui, só para a gente entender que nem tudo que parece é. Né? Então, voltando aos conceitos. Os dados são considerados abertos quando? Conceito GovBR. Tá? Quando qualquer pessoa pode acessar, usar, modificar e compartilhar livremente para qualquer finalidade. Uma metodologia para a publicação de dados do governo em formatos reutilizáveis, visando o aumento da transparência e maior participação política por parte do cidadão. Ou seja, estou empoderando o cidadão para falar assim, pô, eu tenho as manhas aqui de informática, eu vou brincar com esses dados aqui, vou saber, né? Eu vou entrar lá no dados abertos lá da Câmara, do Congresso, eu vou saber quem está gastando mais com isso, com a verba de não sei o quê. Ele está aberto para fazer isso. Né? E o TCU também traz os conceitos dele. E que conceito é esse? Para fazer a auditoria que gerou o Acórdão 395, eles deram uma série de definições. Eles trouxeram um glossário e disseram o seguinte, olha, dado aberto é isso. Então, opa, beleza, vou pegar lá da fonte. Né? Então, já começa a vir esses termos processáveis por máquina, né? Que é aquela ideia de que eu não posso cuidar de 500, mas eu posso criar um robô que cuide para mim e me levante só aquilo que, de fato, pode ser um problema. Né? Então, eu posso dizer que essa exigência de dados abertos não é uma novidade do TCU. Certo? Por que não é uma novidade do TCU? Porque quando eu olho a Lei de Acesso à Informação, a LAI 12.527, de 2011, e eu olho aquele pedacinho que está vermelho ali, ele está lá desde 2011. Então, não foi o TCU pelo Acórdão 96 que exigiu isso, não foi o TCU pelo Acórdão 395, pelo Acórdão 1640, não. Foi o Congresso Nacional que falou isso aqui para nós, lá em 2011. Né? E, vamos lá, possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. E de um material que o próprio TCU fez, não sei se vocês participaram, em algumas rodadas de lives que o TCU fez com os conselhos no ano passado, ele também trabalhou nessa questão de conceituar bem e tal, e um dos slides que ele tinha lá, pode ser até que ele traga esse slide hoje à tarde, mas eu saí na frente dele. Não existe, o dado não existe se não pode ser encontrado e indexado na web. O dado não pode ser reaproveitado se não estiver aberto e disponível em formatos compreensíveis por máquina. Ele não é útil se algum dispositivo legal não permite sua replicação. Então, às vezes são conceitos mais técnicos, mas a gente tem que cada vez mais ficar com esses conceitos na nossa cabeça. Né? Lá no Acórdão 395, eles falaram uma coisa que chamou um pouco a atenção. O que é? O destaque é para baixíssima disponibilidade de dados abertos, que é um requerimento objetivo da Lei de Acesso à Informação. Acabamos de falar sobre isso, aquela partezinha vermelha lá da LAI. Né? Então, isso está no relatório que gerou o Acórdão
395, que é um daqueles que eu citei lá na frente. E do 1648, que é esse que a gente está aqui, vários CFPs. O TCU criou essa sigla que o Conselho de Psicologia deve ficar incomodado, né? Que é exatamente a sigla do federal deles. Vários CFPs relataram ainda ter dificuldade no entendimento do conceito de dados abertos, já que acreditavam que, ao publicar um formato PDF, estavam atendendo às determinações da lei e do Acórdão 96. Está ele outra vez aí. Então, esses acordos vão se repetindo, a lei vai sempre sendo trazida de novo, né, à tona aqui. Vamos tentar trazer aqui um exemplo. E esse exemplo ele traz o quê? Ele é um exemplo. A gente pensar o seguinte: como poderia, isso que eu vou mostrar aqui, como seria possível se os dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral não estivesse tudo em PDF, vamos dizer assim, tá? Olha lá. Pronto, gente, ó, neste momento são 21h07. 21h07, está definida a situação em São Paulo e, portanto, de todas as capitais brasileiras. Vamos lá, Renato. Com 99,52% das urnas apuradas, fechado um segundo turno entre o prefeito Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Fonte TSE. Ou seja, no caso aqui, a rede de televisão, naturalmente, falou o seguinte: TSE, como é que eu faço para acessar a tua base aqui ao vivo, online? Porque eu quero ter o Bonner e a Renata Lopretti lá na hora anunciando quem teve segundo turno, quem ganhou, quem não ganhou. Aí o TSE vira e fala assim: não, cara, não, aqui a gente publica tudo em PDF. A cada meia hora a gente publica o negócio em PDF. Esse recorte que não seria possível, né? Então, é mais ou menos isso, né? Eu estou dando um exemplo bem mais, né, tá, mais lúdico aqui, mas é mais ou menos isso. O que o TCU quer? Ele quer ter lá o Jornal Nacional dele lá, olhando as coisas em tempo real. Se não for tempo real, porque tem coisas, né, obviamente, que eu não consigo ter a contabilidade em tempo real. Preciso fechar, né, tem um monte de contador aí, tem auditoria aqui, mas tem dados que podem estar disponíveis com uma celeridade maior, disponíveis de uma forma mais fácil de ser interpretada, né? Beleza. E aí? E o que nós temos com isso? Né? Qual seria? Vou pegar a mão dela aqui. Qual seria o nosso desafio? Bom, primeiro, também não é novidade, né? A maioria de vocês aqui respondeu ao questionário que tinha esses temas, os 14 temas, né? Que temas são esses mesmo? Bom, aí eu fiz o print da tela que o TCU fez, então é exatamente essa tela aqui, ó. Então, o que eles querem ver? Em princípio, são 14. Gente, vai ter muito mais, mas vamos lá, vamos nesses 14 aqui. Ele quer ter uma ideia das atas de colegiado, rol de mandatários, plano de cargos e salários, alienação de bens, beleza. Tudo isso, de alguma forma, a gente gera. A gente tem folha de pagamento, a gente faz licitação, a gente tem contabilidade, de alguma forma a gente tem as atas, né, que são geradas pelos colegiados. Teoricamente a gente tem tudo isso aí. Mas como? Num PDF, num dado que está errado lá. E aí essa foi uma dos objetivos que a gente fez quando preliminarmente a gente pediu para que nos dissessem: olha, você tem esse dado aqui, isso é gerado em algum software seu,
é de alguma empresa ou foi feito aqui no CREA mesmo, caseirinho aqui, o pessoal da TI aqui tem umas ideias boas, fizeram isso aqui lá na TI, legal. E aí a gente tem que começar a entender quão longe nós estamos de uma solução, certo? Então, assim, eu tenho uma pessoa que está, vamos dizer assim, está adoentada, está sentindo mal, mas eu não sei o que é. Eu preciso fazer alguns exames. E os exames que vão me dizer, olha, o remédio é esse, o tratamento adequado é esse. Então, a gente pode ter 27 pacientes em estágios diferentes. Um pode estar muito saudável, outro está um pouquinho baleado, o outro está um pouco pior. Então, a gente tem que dosar o remédio certo para o paciente. Então, para isso, a gente precisa entender, cara, como é que esses dados aqui que eles estão nos cobrando, como é que a gente consegue colocar isso lá para o Bonner poder publicar isso lá ao vivo lá? E aí a gente fez um mapeamento rápido, assim, ó, isso aqui a gente tem nesses, não estou fazendo, gente, pelo amor de Deus, não estou fazendo propaganda para ninguém aqui não, mas esses softwares, eles dão conta de entregar essas informações. Quem tem, ótimo, quem não tem, a gente precisa entender o que falta para conectar uma tomada na outra. E a gente, como é que a gente está? Bom, eu acho que o resultado disso, do ranking, isso foi amplamente divulgado, todos nós sabemos, isso faz parte da documentação que está lá no acórdão, né? Porque o acórdão em si tem 2 páginas, o acórdão. Mas o que deu origem ao acórdão, um relatório, tem uma série de outras informações que são, né, que fazem parte, né, de todo o contexto. Então, eu pedi para me manda esse treco aí, eu quero entender. Porque a gente, o Confea não, o sistema Confea-CREA, ele foi classificado ali, em dados abertos. É importante que a gente sempre frise isso, em dados abertos. Por quê? Porque se você olhar no site dos CREAs que estão vermelhinhos ali, não é que eu clico lá e não tem nada de transparência. Não é que o portal de transparência não existe. É que a pessoa, o CPF, a pessoa física que respondeu ao questionário do TCU, que era uma planilha de Excel, que era enviada por um e-mail lá do TCU, com cópia para um Gmail do TCU. E por que mandaram cópia para o Gmail do TCU? Porque eles falaram, a gente vai receber muito e-mail, a gente está com medo do nosso Fire bloquear os e-mails. Então manda para o Gmail que é mais garantido. Então eles tiveram 2 fontes de recebimento dessas informações. E o robozinho dele já começou a trabalhar. Ele entrava na caixa de e-mail e falou, opa, tem e-mail novo aqui, traz para cá, vou avaliar a resposta. E vamos pontuando aquilo que os, não vou nem dizer os CREAs, mas os conselhos, né, porque foram para todos, o que eles foram respondendo. Então, à medida que eles iam respondendo, o robozinho ia lá, fazia uma varrida lá. Ah, mas eu respondi errado, faltou uma informação, vou mandar de novo. Ok, ele vai sempre pegar a mais recente. Então, ele pegava a mais nova, trazia a informação e começou a compilar isso. E aí a gente achou estranho, porque, poxa, essa turma aqui tem, você entra no portal da transparência, tem coisa lá. O que aconteceu? Pode ter acontecido um monte de coisa, né? Mas também, vamos lá, o nivelamento, né? O que é dado aberto, por que dado aberto, às vezes as pessoas se achavam que eu tenho um PDF aqui, se eu der um Ctrl F, procurar uma palavra, eu achar lá na página 74, tá bom, show de bola. Se eu botar isso aqui na internet, qualquer pessoa consegue ver, menos o robozinho, né? Ah, dá para fazer? Dá para fazer um esforço hercúleo para fazer o PDF ser dado aberto, mas essa não é a ideia, né? E aí, com base naqueles 14 tópicos, esse IT1, IT2, ITRANSP, né, o cabeçalho dessas coluninhas ali, onde tem os percentuais, é uma segmentação que eles fizeram lá no TCU, não tenho ingerência sobre isso. Então, a gente
Dos 14, tem 8 em um e 6 no outro. Tá? Legal, beleza. E aí, fizemos o quê? Fizemos aquele inventário, que acho que foi no dia 1º ou dia 2, primeiro, né? No dia 1º de outubro, a gente encaminhou para as pessoas que estão, acho que todos aqui. Gente, ajuda a gente a fazer o exame de sangue aqui, fazer a radiografia, ajuda a gente a fazer o diagnóstico, para a gente saber qual é a doença do nosso paciente. E aí o pessoal respondeu, e eu tenho que fazer uma menção aqui, honrosa, de agradecimento, na verdade, porque a gente estava no meio da SOEA, aquela confusão lá que acho que vocês já conhecem, e assim, não precisou cobrar ninguém. Gente, o prazo é dia 11. No dia 11, tinham 27 respostas. Na verdade, tinha 29, porque teve 2 CREAs que respondeu 2 vezes. Mas é porque, não, depois a gente conversou, né, com esses 2 CREAs que responderam 2 vezes, eu fiz contato, não, considera tal, desconsidera outro, beleza? Então, assim, não precisou cobrar, não precisou fazer nada. Então, assim, isso é um salto muito bacana, porque na maioria das vezes, o que faltava? Faltava ter o ponto focal, né? Eu, assim, vou ligar lá, pô, Arlan, resolve para mim essa paradinha aqui, 5 minutos para resolver. Porque se eu mando, né, um pedido para aquela caixa geral assim, né, gabinete, arroba, não sei o quê, parará. Beleza, vai chegar algum dia na pessoa. Mas será que vai chegar no tempo certo, no tempo que eu preciso? Então, quando a gente tem um ponto focal, isso ajuda demais na celeridade, né, das nossas respostas. E cada vez mais, eles não estão com... Eles, digo, os órgãos de controle, não estão com muita paciência para esperar. Então, a gente monta, tenta organizar da melhor forma possível. Galera, ó, responde aí para a gente, porque estão precisando dar essa resposta para eles. Beleza. E o que nós fizemos com essas respostas de vocês? Bom, nesse primeirinho aqui do TCU, o que ele pediu? Bom, daqueles 14 itens, o item 1, atas de colegiado, sei lá. Você coloca isso, dados abertos? Sim. Então, me mostra o código em Python. Aí eu falo assim, cara, Python, não sei o que é Python. É uma linguagem de programação e tal, o pessoal de informática vai entender melhor. Aí falou, faz um código aqui em Python, que o meu robozinho vai falar com ele, conversa na mesma linguagem ali, e vai conectar ali, fazer um API, qualquer coisa que seja, vai entender, beleza, está aqui o dado. Então, para você dizer, para ficar verde ali, eu tinha que dizer o seguinte, olha, eu tenho esse código, está aqui, ó. Ok, tem um código aqui, verdade. Só que, para essa nova rodada que nós fizemos agora, a gente só perguntou assim, amigão, atas de colegiado, você disponibiliza esses dados abertos? Sim ou não? Sim, ok, eu acredito em você. Não precisa me dizer o código Python, não. Se sim, isso vem de algum lugar, vem de algum software, vem de... vem, a do coisa da Implanta, lá, ou eu não, desenvolvi caseiro aqui, o Citac, sei lá o quê. Ok, beleza. Então a gente considerou o sim como, ó, esse cara coloca a informação dele em dado aberto. Aí quando eu comparo um com o outro, obviamente que a gente tem um pouco, ele ficou um pouco mais verde, tá? Um pouco mais verde. Aí eu botei esse cara aqui, nada a ver, né? Mas então vamos lá. É porque tem essa informação, acho que poderia estar encaixada em outro lugar. Mas isso estava lá no acórdão também, que o Jonathan, né, de Jesus, que é o relator, ele falou que alguns sistemas têm muita receita, aí colocou a gente que eu quero sair dessa tela aqui de qualquer jeito, sabe? Que arrecada muito, mas o nível de transparência não é legal, né? Então, assim, a gente tem que sumir com essa... Acho que é só para reforçar a 24ª posição ali. Aí, quando eu coloco um do ladinho do outro de novo, gente, a linha de cá não está igual a linha de lá, não é o mesmo CREA, tá? Eu só classificou pelo percentual, quem está mais para quem está menos. Aí você começa a entender, peraí, melhorou ali. Melhorou a quantidade de regionais que tem lá
que tem o software que facilita a publicação, melhorou. Agora tinha 12, agora tem 16. Não sei se tem alguma coisa, né, se tem alguma relação com isso. Mas ainda assim, tem muito para melhorar, né? E tem muito para melhorar, pode ser que a solução seja tá muito simples. Porque se a gente tem, às vezes a gente tem um software que gera a informação, o que falta é ligar uma tomada na outra. O que falta é pegar um cabinho aqui, ó, eu gero a informação aqui, o dado aberto está nesse lado aqui. Pô, você tem um cabo HDMI? Tem. Colocou ali, acabou, resolveu. Então, essa foi a ideia da gente começar a entender o que tem, o que não tem, o que pode melhorar, o que a gente pode fazer diferente, né? E aí, assim, quando você olha para o acordo em si, o que ele pede? Porque, como eu falei, o relatório dá 40 páginas, o acordo dá 2. A primeira é um monte de coisa lá, uma página já resolve o acordo. Então, ele fala assim, ó, elaboração de plano de dados abertos, que nesse plano tem que conter o quê? Diretrizes, objetivos gerais específicos, relação de base de dados, estratégia, plano de ação. Algumas desses números aí, a gente vai acabar desdobrando, não é isso, Fernanda? Ao longo desse dia de hoje. Tá? Então, para a gente ficar ciente do seguinte, temos um desafio? Temos. Mas temos muita gente boa para resolver. Essa é a parte boa. Que se a gente só tivesse o problema, não tivesse para onde olhar, para onde correr, aí sim a gente estava lascado. Mas nesse ponto, eu vejo que a gente tem muita boa vontade em resolver. Tanto é que não tivemos problema, não precisei fazer nenhuma vez um lembrete. Olha, gente, não esquece não, dia 11, hein, cuidado para não perder o prazo. Não precisei fazer nenhuma vez. Né? Então, isso foi muito, muito legal, muito positivo. Então, eu acho que com esse todo mundo engajado, assim, eu acho que a gente vai ter muita chance de resolver. E aí também, o item 9.2, recomendar ao Conselho de Psicologia, aos Conselhos de Fiscalização Profissional, que aí vocês têm que saber como é que o CREA está organizado, né? Que as instâncias de auditoria interna de cada sistema ou de cada conselho avaliem e certifiquem o processo de publicação de dados abertos e transparentes. Tem um outro parágrafo que ele diz assim, se naquele regional não tem uma unidade dessa de auditoria, sobe o nível. Aí cai no colo do Lucato. Cadê o Lucato? Estava aí. Está escondidinho. Acho que ele abaixou ali. Cai na nossa auditoria aqui. Né? Então, se não tem no CREA, o Confete tem que falar, amigão, como é que está aí? Está tudo certo? Está publicando? O TCU está atrás da gente. Hein? Vamos melhorar aquele ranking lá. Né? E essa é nosso grande desafio. Eu tenho que dar a palavra para a Fernanda agora. Né? Poderia falar... Eu tenho 10 minutos? Eu acho que eu posso fazer o seguinte. 9. Siga em frente. Então, assim, se eu tenho 10 minutos, eu posso contar uma história. Eu tinha uma apresentação que eu tinha uma sequência de uns 10 slides que falava sobre essa história. Eu vou tentar reproduzi-la ao vivo, né? Que é o seguinte, em 2021, eu tinha ido visitar a minha mãe. Minha mãe mora em Curitiba. Meu irmão também. Fui visitar a minha mãe. E naquele dia, a gente estava na pandemia, né? Naquele dia eu estava na casa dela, mas eu falei assim com meu irmão, cara, eu vou assistir o Jogo do Brasil na sua casa. O Jogo do Brasil foi a final da Copa América de 2021. Eu perdeu da Argentina no Maracanã. Essa parte aí a gente pula. Beleza. Quando eu fui voltar, a gente ficou lá na casa dele, né, conversando e tal. Quando eu fui voltar para a casa da minha mãe,
já estava muito tarde, né? E aí eu fui chamar um Uber, estava muito frio, né? Era julho, né? Essa época que é bem frio lá. E aí eu fui pedir o Uber, demorou um pouquinho, mas ele veio. Na hora que ele chegou, todo mundo de máscara ainda, aquela confusão de pandemia. O cara falou assim, cara, eu só te peguei aqui. Aí ele ponderou, né? Madrugada, pandemia, porque a sua avaliação, os motoristas que dão pra gente, né? É tanto lá, era boa, vamos dizer assim. Porque senão eu nem te pegaria. Eu falei, pô, obrigado. Fui lá. E aí quando o Uber está chegando perto do destino, ele já começa a receber chamados para próximas corridas, né? Beleza. Quando estava quase chegando na casa da minha mãe, ele recebeu um chamado. Aí ele olhou, falou assim comigo, esse aqui eu não pego não. A avaliação dele é 3. Para tu ter um 3 no Uber, tu tem que fazer muita, né, confusão no carro do cara. E ele falou, não, esse aqui eu não vou pegar não. Essa hora da madrugada, pandemia, não sei o que, eu não vou pegar o cara não. E largou, negou, não sei o que eles fazem, rejeitou a corrida. Me deixou na casa da minha mãe, fui embora feliz e contente, ele seguiu o caminho dele. E aí eu fico pensando, será que se o Uber publicasse em PDF todas as noites a relação de quem tirou nota baixa, o cara teria conta de fazer aquilo ali? Claro que não, né? Então, o que a gente precisa entender, essa relação dos dados estarem disponíveis, eles geram uma infinidade de possibilidades que é de forma escalável. Você pode, né, pensar no que você quiser. Opa, eu tenho dado aqui, pô, beleza, vou fazer esse tipo de coisa aqui. Né? Eu tenho quantos minutos, Fernanda? Legal. Muito bom, muito obrigado. E então, assim, esse é um exemplo, né, de que da importância da gente ter os dados de uma forma fácil de manusear, né? Então, eu vou dar, quando eu ainda tenho 3 minutos, eu acho, 4, sem pressão nenhuma, eu ainda vou trazer um outro exemplo de que eu sou, no prédio que eu moro, eu participo da administração do condomínio. Eu sou subsíndico do prédio que eu moro. Para ver, a gente só gosta de confusão mesmo. E eu estou negociando com a empresa Atlas, estou fazendo propaganda aqui não, né? Empresa de elevadores, porque eles têm como me dar o dado da utilização dos elevadores. E por que eu quero saber isso? Porque nós fizemos uma grande campanha lá no condomínio para o cidadão, no nosso caso, é como se fosse aqui no Confé, eu tenho 2 elevadores, mas eles não estão conectados um no outro. Então, se eu apertar um e apertar o outro, vem os 2. Certo? Legal. E o que eu pedi? Qual foi a campanha que nós fizemos? Gente, aí eu pesquisei um pouquinho e vi. Cada vez que o elevador está em movimento, é como se eu tivesse acendido 75 lâmpadas. Beleza? O esforço que ele faz, a energia que ele gasta para subir um elevador é como se eu tivesse acendido 75 lâmpadas. E aí eu fiz até uma brincadeira. A gente tem uma tela no elevador, eu fiz uma apresentaçãozinha lá para ficar rodando lá, né, direto. Dizendo o seguinte, cara, uma pessoa não ocupa 2 lugares ao mesmo tempo. Por que você precisa de 2 elevadores? Basta um, né? E aí, aí eu botei um monte de lâmpadazinhas acesas, sabe? Pô, gente, vamos lá. E por que eu estou falando isso? Porque agora, se eu conseguir conectar os dados da utilização dos elevadores, eu vou começar a saber, bom, lá na prumada A, toda vez que chama um elevador, chama o outro junto. Porque eu não estou em casa, eu não sei. Mas se eu tiver um dado que diz assim, ó, às 9h04 e 20 segundos foi chamado no 3º andar, os 2 elevadores. Um estava no 2º, que era só chamar rapidinho, o outro estava lá no 7º, que teve que descer tudo. Então, quando eu começo a ter esse dado, eu começo a falar, pessoal, a nossa conta de luz esse mês veio X, porque nós fizemos 479 viagens desnecessárias do elevador, e é como se a gente tivesse acendido, sei lá, 70 mil lâmpadas à toa. É assim que vocês querem continuar pagando a taxa de condomínio, ou vocês preferem
diminuir. Então, assim, sem esse dado, eu vou dar um chute. E quando eu chuto, eu não tenho credibilidade, né? Então, se eu trouxer o dado, fica muito mais fácil, o meu argumento fica muito melhor, né? Então, eu acho que o que eu tinha para falar, eu já até falei até mais do que estava no programa, e eu queria dar espaço aqui para a minha colega Fernanda, porque ela também tem um conteúdo muito interessante e vai agregar bastante aqui no nosso dia. Muitíssimo obrigado pela atenção. Bom, gente, bom dia a todos e a todas. Eu queria cumprimentar, né, todos os CREAs aqui representados. É uma honra dividir esse espaço com vocês e esse momento de construção de solução para todos nós, porque o problema não é de um, nem de dois, nem de três, é de todos. Então, acho que esse momento ele é muito especial. Queria aproveitar e cumprimentar toda a equipe aqui do Confeia, que está aqui conosco também, participando desse momento de construção e de aprendizado. Cumprimentando o nosso advogado-geral, nosso Petino, amigo querido. Cumprimentando a nossa querida Érica, procuradora aqui também do Confeia, que cuida das licitações e contratos com muito brilhantismo. E aí, cumprimentar todos os demais membros aqui do Conselho Federal que estão aqui nesse bate-papo. Bom, gente, isso não é uma palestra. Na verdade, nós estamos aqui hoje para fechar um acordo, para fazer um grande compromisso, uma corrente de responsabilidade na solução desse problema. Esse problema, na verdade, ele precisa ser resolvido em conjunto. Então, o presidente Vinícius tomou a decisão de fazer esse bate-papo agora de manhã, para que a gente pudesse construir uma solução, todos nós, e resolvendo o nosso problema. Algum dia você já viveu essa experiência? Pense assim, ó, você está lá no seu CREA e no gabinete do presidente chega um ofício. E chega um ofício do presidente do Conselho Federal dizendo o seguinte: olha, tem aqui um acórdão do TCU que nós precisamos nos manifestar. Tem aqui umas respostas para dar e tem um prazo. E aí alguém, pouco responsável, pega esse ofício e manda para qualquer um no CREA responder. Tem um problema, tem prazo, responda aí. E uma pessoa vai lá, até com boa vontade, e responde. Mas o que ele não sabe, ele diz não se aplica. Ah, não sei se isso aqui tem ou não, não se aplica. Ah, eu não sei se esse dado existe ou não, não se aplica. E aí responde o ofício e manda para o Conselho Federal. O Conselho Federal pega o ofício e manda para o TCU a resposta. E aí vem a bomba. Será que a gente tinha mesmo não se aplica como resposta? Será que, de fato, nós tivemos o esforço necessário para responder esta demanda? Então, o que o Belsato trouxe aqui antes apresenta exatamente esse raciocínio. Nós podemos melhorar, porque nós não tivemos o cuidado necessário com o ofício que chegou naquele dia. Ou talvez nós não comunicamos e não provocamos a pessoa certa para responder. E aí você olha para aquela plaquinha e diz: nossa, tem não, mas o meu é sim. E está lá não. Então, o que nós estamos aqui hoje é para trocar e responder cada não com um sim e solucionar, então, o nosso problema. E essa solução não é de A, B ou C. Essa solução é de todo o sistema. E é disso que nós precisamos hoje. Então, a nossa conversa é para fechar um pacto de solução, que tem que ser feita por todos nós. E por isso esse encontro agora de manhã, com as pessoas que vão responder lá em cada CREA sobre essa demanda. Ah, Fernanda, mas eu sou chefe de gabinete, né, Priscila? E como chefe de gabinete, eu não sei se tem dados abertos ou não. Mas a Priscila vai me dizer e vai procurar a pessoa certa lá que vai ter essa resposta. E não vai mandar um ofício de qualquer jeito com não se aplica, tá certo? Então esse é o nosso pacto inicial. De agora em diante, TCU não é mais não se aplica. Tudo que chegar de TCU, sabe aquele pisca-alerta? Que vai acender na hora e a gente vai catar quem tiver que catar para resolver o problema? De agora em diante é isso. Resposta para o TCU, a partir dos robôs e da inteligência artificial, não pode ser feita mais sem tomar todas as atenções necessárias. Afinal de contas, nós temos gestores com CPFs amarrados em cada uma dessas contas. E nós não podemos nos descuidar. Então, como técnicos, nós temos a responsabilidade de blindar, de proteger, dando as respostas certas ao Tribunal de Contas. Combinados? Então, esse é o nosso acordo hoje, é blindar a gestão, é falar de governança responsável, é falar, portanto, de compromisso com as respostas do TCU. Certinho? Vamos, então, ao nosso trabalho, começar a nossa conversa, então.
Não está transmitindo? Alguém pode me ajudar? Ah, tá. Bom, vocês já viram por que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje para falar de LAI, para falar de Lei de Acesso à Informação, para falar de dados abertos. Na verdade, para falar do acórdão novo do TCU 1648, que é o fresquinho que nós temos prazo para responder. E, portanto, estamos aqui para construir a nossa corrente de solução, ok? Bom, mas o que nós temos nessa história? Vamos entender. Alguém poderia dizer assim, mas Fernanda, por que estamos na lupa dessa conversa? Por que o TCU abriu um olho desse tamanho para falar de conselho de fiscalização profissional? Por que será que criaram uma diretoria só para isso? É fácil a resposta. Nós estamos falando de 6,7 bilhões arrecadados. Nós estamos falando de 29 sistemas. Nós estamos falando de 554 conselhos. Isso significa muito dinheiro. Isso significa muita gente. Para ter uma ideia desse valor e da dimensão dele, o orçamento arrecadado pelos conselhos hoje é superior ao orçamento do Senado Federal, é superior ao orçamento da Advocacia Geral da União, é superior ao orçamento de muitos ministérios, é superior ao orçamento do Banco Central. Portanto, nós estamos falando de uma dimensão quase Câmara de Deputados. Então, não seria diferente. A gente está na lupa porque a gente arrecada muito e, por isso, precisa tomar cuidado com o que vai responder. A outra questão importante é dizer o seguinte, olha, desta dimensão que já é muito, nós, Sistema Confea-CREA, está lá com 1,7. 1,7 do arrecadado. Será que nós viramos, então, referência? Sem dúvida alguma. Agora, nós somos referência de fiscalização para abrir o olho desse tamanho. Será que nós estamos conscientes da responsabilidade que nós temos para essa resposta? Então, nós temos que equilibrar essa balança. Nós somos deste tamanho. E deste tamanho, nós vamos estar, sim, no radar principal do controle do Tribunal de Contas. Então, a nossa conversa é bem transparente com todos vocês. Precisamos trabalhar juntos para sair juntos muito bem dessa história, ok? E aí, vamos então, o que mais nós temos que pensar? Nós estamos falando de 1,1 para mais, né? Milhões de profissionais. Estamos falando de mais de 350 mil empresas. Nós estamos falando de muita gente que está no nosso rol de fiscalizados, que está no nosso rol de controlados. E, portanto, nós estamos falando de um papel social muito grande. E, por isso, o Tribunal de Contas vem, então, realizando esse trabalho de construção junto ao nosso sistema. E aí, veja, nós temos este orçamento, nós temos este tamanho e nós estamos neste lugar do ranking do Tribunal de Contas. Me ajudem. Será que eles estão felizes com a gente? Vejam bem, nós estamos no 24º lugar. Gente, a nossa arrecadação é o dobro do segundo colocado, que é o Conselho de Medicina. A nossa arrecadação é o dobro do que eles arrecadam. E nós estamos com 12% de dados abertos. Eu garanto a vocês que essa informação não é verdadeira. Eu garanto a vocês que alguém deu, não se aplica no ofício. Eu tenho certeza do que a gente é hoje e a gente não está nesse lugar. O que nós precisamos é ter responsabilidade com esta informação. O não se aplica mais. É isso. Então, por isso o nosso combinado hoje. Não tenho certeza que nós não estamos nesse local. O que nós precisamos é mostrar ao Tribunal de Contas que nós não estamos nesse local. É só isso. Então, o nosso trabalho aqui é muito mais de conscientização de vocês do papel que a gente tem nessa tarefa e como nós vamos desenvolver daqui para frente esse trabalho de solução. Então, vamos pensar um pouquinho. Olha só, quando nós pensamos na linha do tempo, você poderia dizer assim, mas Fernanda, isso nasceu ontem? Esse acórdão surgiu agora? E o Borsato já explicou para vocês aqui, eu só quero resumir a história. Meninas, vou dizer as meninas. Meninas, algum dia você já viveu algo semelhante? Começou o namoro. Namoro novo, liberdade total. Aí você começa um relacionamento a ficar mais sério, e aí, ó, vamos ajustando. Aí ficou mais sério mais um pouquinho, e a gente, ó. Aí ficou mais sério mais um pouquinho, e a gente... Até chegar no dia, que dia vai ser o casamento? Marque a data. O TCU fez igualzinho, gente. Igualzinho. Veio a lei. Não sei porque os meninos acharam graça. Mentira isso, gente. Hã? Meninas, pura verdade, né? Mas eles acreditam, vamos nessa. Olha lá então. Na verdade, o TCU fez igual, gente. Ele começou assim, ó. Lei de acesso à informação.
Aí veio a lei de acesso à informação, aí veio o primeiro acordo, 96, ó. Aí depois ele foi mais um pouquinho, auditoria, acórdão de novo, e ó. E tá vindo assim, ó. Só que o apertão vai acontecer. A chegada da responsabilização com a aplicação de multa e não a aprovação das contas vai chegar. Fernando, você está criando um terror. É para amanhã? Não, não é para amanhã. Mas está chegando. Está chegando porque agora já veio recomendação. E se já veio recomendação, não tenho mais chance. É para resolver. Então, esse histórico e essa linha do tempo que eu trago para vocês, e acho que esses documentos são importantes que vocês conheçam. Quem trabalha com isso lá no CREA tem que conhecer essa informação, porque em cada acórdão ele traz um tratamento diferente para o assunto. Vejam, inicialmente, a apuração da Lei de Acesso à Informação tinha como foco 33 temas, 33 dimensões. Quando eles escolheram as informações do 33, vixe, está bagunçado demais, eu não vou conseguir nada com isso. Vamos cortar, eu vou para 14. Só vou olhar para 14 informações, porque não está dando, eu não dou conta de olhar tudo. Então, eles cortam num pedaço. Mas e o resto? Não, o resto vai vir daqui a pouco. Calma, é um pedaço de cada vez. Desses 14, já nessa apuração, eles já cortaram um, que na próxima vai vir com lupa nessa, ó, e é indenização. Então, essa vai vir com lupa. Então, o que nós precisamos entender, e por isso a leitura desses documentos é importante, porque vocês vão perceber como é que eles orientam em cada um deles. E se eu pudesse fazer um apontamento, acho que a nossa Bíblia é o 1925. 1925 é aquele que diz o que pode e o que não pode. Então, se você tiver que ler algum, esse talvez seja um acórdão importante para você estudar. E é claro que o nosso último você também tem que ler, né? O 1925 tem lá um calhamaçozinho, né? Então, ele te dá toda a diretriz do que o TCU quer. E tudo que eu vou colocar aqui hoje não sou eu que estou falando. Quem falou foi o TCU. Então, a nossa conversa aqui é para achar a nossa solução a partir do que o TCU disse. Ok? Combinados? E vamos em frente, então. Olha lá. A primeira questão é que vocês já sabem agora o que é dado aberto. Dado aberto não significa qualquer dado. Dado aberto é aquele que eu posso ler por máquinas. O que está por trás disso? O TCU vai usar todos os robôs para ler os nossos dados. Ah, Fernanda, quer dizer então que por enquanto eu não dei os dados. Se eu não dou os dados, ele não tem robô e ele não descobre o que eu faço lá dentro da minha casinha, ok? Ah, e se eu continuar sem dar os dados? Multa e não aprovação de contas. Ele já sinalizou isso. Então eu não tenho opção, eu vou ter que dar os dados, tá certo? Não tem saída. Eu vou ter que entregar os dados, certo? Aí eu entrego os dados. De agora em diante, esses dados serão lidos por máquinas. Se eles serão lidos por máquinas, o robozinho vai lá e ó... O que vai acontecer? Se eu estiver fazendo alguma coisa não muito certa, não vou nem dizer errada, que ninguém faz nada errado, mas se eu fizer alguma coisa não muito adequada, o que vai acontecer? O robozinho vai descobrir. Então, a minha conversa aqui hoje não é para falar para vocês de dados abertos. A minha conversa para aqui hoje é para dizer o seguinte: a hora que o robozinho chegar lá, nos seus dados, e olhar para o que você está fazendo, ele vai ficar feliz? Então, a minha conversa hoje vai um pouco além do que o Borsato disse. A minha conversa hoje é para dizer, pós leitura dos dados, pós entrega dos dados, o que vai acontecer com a nossa vida. Então, é mais ou menos isso. Então, o que eu preciso é dados lidos por máquinas, porque os robôs vão ler os nossos dados. É isso, ponto, fato. Eu tenho a opção de não entregar os dados? Não tenho, só tenho essa chance. Então, o nosso cronograma hoje de atividades é dizer, vai ter que dar, pronto. Então, vamos lá. Seguindo em frente, nós vamos pensar o seguinte, olha, dados abertos é isso. Fernanda, o que é dado aberto? Eu tenho um PDF no meu sistema, está lá. Eu abro o meu site, está cheio de PDF. O meu PDF é dado aberto, gente? Não é dado aberto. O meu PDF não é dado aberto. O dado aberto, gente, é aquele que eu vou entregar e que os robozinhos vão poder ler. Aí tem lá uma listinha de características do que é dado aberto, não é a minha praia, não é a minha área. Então, se você me perguntar, Fernanda, você entende disso? Não. Mas eu tenho que dizer a vocês que o dado aberto é aquele que eu posso ter, ó, encontrado, indexado. Se eu não encontro e não posso indexar, ele não existe. Então, eu preciso de um dado que o robô possa criar parâmetros para a sua leitura. E quem vai saber isso? O seu cara de TI. A pessoa que cria, que cuida, que registra e administra esses dados no seu CREA.
Então, nós precisamos de tudo disponível em dados abertos. E é dizer que não basta, e aí eu tenho que contar para vocês essa história. A gente responde ao TCU, igual vocês responderam o formulário que a gente passou agora, né? Esse formulário é para a gente ter um diagnóstico da nossa realidade, né? E a gente fica feliz quando o não virou sim, né? E a gente já conseguiu virar umas chavezinhas lá e criar e conectar uns cabos, como disse o Borsato. Mas o problema que a gente tem ainda é que a gente não testou o link. E o TCU vai testar o link. Então, não adianta eu dizer para ele, sim, eu tenho dados abertos, está aqui o meu link. Ele vai testar o link. E o que aconteceu no passado, na auditoria passada? Ele testou o link. Ele testou o link e o que ele descobriu dentro do teste? Duas coisas. Primeiro, uns links eram fake. Não tinha nada. Não funcionava o link. E a segunda coisa é, ele testou o link. Quando ele abriu, estava vazio. O link funcionava, mas não tinha nada dentro. Aí o que ele disse? Eu estou, ó, abração, ó. Eu estou presumindo que este conselho está de boa fé e que esse link está vazio hoje. Mas se eu entrar neste link amanhã, ele vai estar cheio. Na verdade, ele está sendo preenchido. Na verdade, ele me mandou hoje, mas amanhã ele vai preencher. Então, o TCU, e ele diz isso no acórdão, gente. Eu não estou inventando. O TCU diz no acórdão, estou acreditando na boa-fé do conselho e entendendo que amanhã este dado estará preenchido. Ponto. E a terceira situação que nós temos que esquecer, não podemos esquecer. Eu mando um link, ele abre, mas ele foi atualizado há 2 anos atrás. Isto não funciona, gente. Isto não serve para dados abertos. Dados abertos são atuais. Se eles foram atualizados há 1 ano atrás, eles já não servem mais. Então, o que aconteceu? O TCU pegou todos os conselhos e de todos os conselhos ele diz, não consigo ler tudo. Vou recortar. Vou ficar só com indenização e da indenização vou escolher 132 conselhos. Pronto, dos 554. Ele escolheu 132. Dos 132, só 48 tinham dados abertos em indenização. Pegou os links do 48. Pegou os links dos 48 e descobriu, só 28 funcionam. Os outros não funcionam. Dos 28 que funcionam, só um pedaço está atualizado. O resto está tudo desatualizado. E assim foi sendo construída a pontuação, gente. Então, não vai adiantar mandar meio, mandar desatualizado. Não tem jeito, o robozinho pega mesmo. Então, a nossa conversa tem que ser franca. A gente tem que ter o dado real, verdadeiro, atualizado, e assim por diante, ok? E aí, vamos mais. Olha só. Aqui nós temos uma questão que a gente precisa entender. Como funcionou o ciclo 23, que vai começar o 24? O ciclo 23 funcionou com um formulário. A gente tinha um formulário de Excel, que foi distribuído para todos os conselhos, e que lá a gente tinha que colocar os links com as informações. A partir disso, vem a bomba atômica. Então, o que eu preciso? Primeiro ponto, chegou o ofício? Chegou a planilha de Excel? Quem é o meu escalado que vai cuidar desse maldito? Quem é que vai tratar desses dados? Quem é que vai responder isso? E aí é um compromisso zero nosso. É o trato bem cuidadoso desse Excel. A gente mandou um formulário para vocês e vocês responderam e vejam como melhora do resultado anterior para o resultado atual. Já melhorou bem. Nós não testamos os links. Não tenho certeza se vocês me contaram a verdade ou não. Vou ser sincero, não tenho um robozinho do TCU. Então, nós vamos, na verdade, com aquela planilha que o Borsato lhe apresentou, já melhora a nossa vida. Mas não tenho a segurança que eles têm, porque eu não testei os links e não tenho como fazê-lo, porque eu não tenho robô. Então, a gente tem uma planilha melhorada, mas não é absolutamente verdadeira. Testamos alguns links, mas o TCU vai vasculhar tudo. Bom, e aí o que nós temos que entender? Vejam, quando a gente fala de conselho profissional, isso é velho para todos nós. Nós estamos falando de uma pessoa jurídica de direito público, que tem um regime sui generis, que o orçamento está fora do orçamento geral da União, mas que, acima de tudo, obedece os princípios da administração pública e da lei de responsabilidade fiscal. E é isso que o TCU quer. O TCU olha para a gente e diz, olha, você arrecada, a sua receita, a sua anuidade tem natureza tributária.
Você arrecada tributo. Você é autarquia. Você é pessoa jurídica sui generis, autarquia sui generis, pessoa de direito público, se você quiser chamar, você tem que cumprir os princípios mínimos. Então, é isso que eu quero de você. Essa é sua governança responsável, enquanto pessoa pública que você é. E esse é o fato. Agora, vamos entender essa história. Um ponto importante, e porque nós estamos aqui, é sim importante lembrar, o TCU, apesar de nós todos, CREAS, CONFEA, e assim todos os sistemas, os 554, terem personalidades jurídicas próprias, terem autonomia técnica, administrativa e financeira, apesar de toda essa liberdade, o TCU cria uma regra, e isso é um trecho do acórdão. Vocês são um sistema, e de agora em diante serão tratados como um. Então, o CONFEA não é um, e o CREA A, B, ou C, 2, 3, 4. Não. Nós somos um. E, portanto, nós temos que formar uma corrente com todos os elos fortes. Se um elo estiver fraco, a corrente quebra. Nós somos, pelo sistema que o TCU criou, nós somos um sistema federativo e temos que ter uma uniformização. Portanto, a nossa tarefa aqui hoje é começar a construir, claro que tudo isso já tem muita coisa feita, é começar a entender essa padronização e consolidar. Então, o Conselho Federal e os CREAS, Conselho Federal, CONFEA e CREAS, é uma resposta. Então, se o CREA A e o CREA B deu não se aplica, lascou todo mundo junto, tá certo? Nós estamos no mesmo barco. Se nós estamos no mesmo barco, temos a mesma responsabilidade com o resultado disso. O sistema federativo foi criado e consolidado também nesse acórdão, e fica aí muito claro. Aqui a gente tem um conflito, né, Fernanda? Eu fico sempre na angústia da LGPD com a LAI. O que eu coloco em dados abertos, o que eu não coloco em dados abertos, o que eu posso e o que eu não posso. Gente, tem uma questão, e esse quadrinho eu deixo para vocês depois, porque ele faz algumas diferenças do que eu posso e o que eu não posso. Mas, nesse momento, há um alerta que eu devo deixar para vocês. CPF. Como fica a situação do CPF? A situação do CPF foi objeto de discussão neste acórdão. E a auditoria, a equipe técnica, tinha decidido de que, de agora em diante, todos nós, conselhos, deveríamos publicar os CPFs de todos os dirigentes, empregados, contratados, terceirizados. Joãozinho, Pedrinho, qualquer um que se relacionou com o sistema tem que colocar o CPF. Era isso que a auditoria queria. Apesar do Tribunal de Contas da União ter um posicionamento de que homens públicos devem publicar, mulheres públicas devem publicar o seu CPF, apesar do TSE já ter decidido que nós temos orientação de publicar o CPF dos eleitos e candidatos, o TCU, nesse momento, segurou o freio e disse, por enquanto, nós não vamos publicar o CPF. Mas, Fernanda, isso vai vir? Lembra do abraço que está apertando? Acho que está aí. Esse é um sinal do que virá no próximo abraço. Então, se a gente não caprichar nos nossos dados, o nosso abraço vai apertar aqui com uma divulgação do CPF. O que o TCU entendeu? O pleno do tribunal entendeu que o dado era sensível e que colocaria em xeque muitas pessoas em risco de prática de crime. Eu pego o CPF, acho uma foto do cara na rede social e faço um contrato de tudo quanto é coisa. Então, na verdade, ele entendeu, o TCU, que pode continuar marcadinho, tá certo? Pode continuar mascarado o CPF por enquanto. Então, essa é uma discussão entre LGPD e LAI. Essa é uma discussão de publicação de dados. Então, hoje ainda se permite, nas informações para o TCU, nos dados abertos, que o CPF fique ainda fechadinho, tá certo? Agora, olha só. Quais foram as dimensões? Fernanda, o que vem aí? Essas foram as dimensões tratadas pelo TCU. De 33, desceram para 14. E o Borsato já passou essa listinha para vocês. Mas fica aqui também nessa apresentação para vocês guardarem isso. Tem algumas coisas que já são muito óbvias no que vocês fazem. Vejam só. Acho que ninguém tem aqui a grande dificuldade, salvo um diazinho ou outro, mas de divulgar atas de colegiado. Ata de colegiado, acho que já todo mundo está acostumado a fazer. Mas está em dados abertos? Esse é o cuidado que você tem que fazer. Eu fui presidente de seccional de OAB e sei que ata é ata, tudo tem ata, faz ata. A gente faz ata, mas está em dados abertos. Então, assim, acho que aqui não tem dificuldade. Liga o cabuzinho lá e vai resolver o problema.
Mas vamos mais um pouquinho, olha só. Tem algumas questões que merecem. Histórico de mandatários, porque todos os CPFs estão comprometidos à história deles. Você atualiza o seu site com o novo presidente do CREA e você coloca o velho? Tem lá um lugarzinho que tem o histórico de todos os anteriores. O TCU quer. Em dados abertos. Histórico. Histórico da sua casa com tudo que você puder. Isso é dados abertos. E aí vamos mais. Composição detalhada da força de trabalho. Comissionados, contratados, terceirizados, tudo. Eles querem dados abertos. Ah, também querem dados abertos o histórico e alteração do plano de cargos, de salários. Todos os planos de cargos que você tem, o histórico, eles também querem. Gente, eles querem tudo. O histórico. Esse é o ponto. Então, a gente precisa pegar o acórdão, sentar um por um e dizer, olha, o que eu tenho? Ah, não tenho tudo, mas eu já estou mostrando minha boa vontade. Eu já estou colocando um pedacinho. Eu já estou ajudando um pouquinho mais. Teve conselho que ganhou prêmio, elogio no acórdão. Sabe por quê? Porque além de falar de jeton, de diárias e de passagens, ele também falou de auxílio representação. Pronto. Ganhou pontinho, olha. Ficou feliz o TCU, porque ele também deu essa informação. Então, nós vamos tentar dar o que a gente tiver de melhor. Só que eu não posso dar de qualquer jeito, lembra disso. Não posso entregar de qualquer jeito, cá entre nós. Quando eu digo isso eu tenho que dar um dado que seja legível, que seja seguro, que seja realmente atualizado. Então, isso é fundamental. Mas aqui dessa lista, gente, eu vou tratar só de 3 pontinhos rápidos, até porque meu horário também está acabando. Vamos lá. O item 13 é o item do recheio. Esse é o item que eles vão focar agora, tá? Eles já noticiaram no acórdão. O acórdão, o 1648, já diz. Nós vamos tratar de indenizações. Queremos os 14, tá? Queremos os 14. O ciclo vai ser dos 14 itens. Mas nós vamos tratar do item 13, o nosso item indenizações. Então, a lupa fica bem grandona aí. Agora, vamos lá. Em indenizações, eles fazem algumas constatações, tá? E eu já contei um pouquinho para vocês. Eles pegaram 132 conselhos, recortaram dos 132 e saíram recheando e tratando do tema indenizações. E esses foram os dados que eles encontraram aí sobre essa pesquisa. Portanto, vão olhar link por link, está aí a resposta. Já o fizeram para aqueles recortados. Não fizeram para o 554, mas fizeram para aqueles que foram pensadinhos, né? E a gente sempre está nessa lista, porque o nosso dinheiro é grande, nosso número de inscritos também é grande, então sempre acham a gente lá na hora de pensar. Então, essa é uma realidade. Agora, vejam, você vai dizer assim, Fernanda, o que eles querem de indenização? Tudo isso aí, ó. Para cada item que vai chegar no ciclo, eles já dizem o que querem. Vão querer isto. Eu estou adiantando para vocês. Se eles vão querer isto, eu já vou me preparar com isto. Então, se eles vão focar em indenização, e essas são as exigências da indenização, essas informações vão ter que constar no próximo relatório. Então, é dizer, esses dados têm que estar abertos na tua plataforma. Esses dados vão ter que estar disponíveis. E aí, é claro, que indenização é um ponto de preocupação. Não vou dizer que não. Não vou dizer que não. É um ponto de preocupação. E aí nós temos que pensar, olha, quando a gente pensa em verbas indenizatórias, eles já fizeram isso no acórdão 1925 e nos anteriores. Eles encontram lá, quando olham para a indenização, eles encontram muita discrepância. Muita discrepância entre o quê? Bom, entre os dados apresentados e o que a própria norma da casa diz. Será que nós estamos cumprindo a nossa própria norma? O primeiro cuidado que a gente tem que ter é que os conselhos têm autonomia. Eles podem fixar as diárias, podem fixar os jetons, mas eles estão fixando? Tem norma para isso? Se tem norma, nós estamos cumprindo a norma? Esse é o encontro que eles vão fazer. Essa é a análise de contas que eles vão bater. Aí, quando a gente pensa no impacto das verbas, é necessário olhar para os nossos limites. Porque o que eles disseram nos acordos anteriores é, está muito, está demais, está desproporcional. Fernanda, isso é para mim? Não, não sei, gente. Não estou dizendo para quem. Eu estou dizendo que no acórdão eles dizem, precisam rever os limites, os valores, porque existem discrepâncias significativas nesses valores. E o TCU diz mais, falta padronização. Nós estamos desorganizados. Então, o que acontece no sistema, todo mundo junto? Nós não estamos falando a mesma língua.
Então, nós vamos precisar tentar padronizar ao máximo essas medidas, essas decisões, porque somos um só. E, nesse sentido, vai ser fundamental esse diálogo. Também falta aqui, gente, falam de excesso de gastos e falam do desvirtuamento da natureza. Esse é um ponto importante que a gente tem que entender. Isto é o que o TCU diz, eu não estou dizendo nada. O TCU diz, conselheiro é cargo de natureza honorífica. Se é honorífico, não tem salário, não tem remuneração. A lei diz, pode receber indenização. Mas isso pode ser um pagamento contínuo? Não. TCU diz não pode, contínuo é salário, desvirtua a natureza do cargo. E o TCU diz mais, eu tenho que ajustar os benefícios para economizar, para transformar esses valores em valores razoáveis. Por isso eu tenho que ter norma, eu tenho que ter limite e eu tenho que cumprir a norma. Então, essa estrutura ela tem que ser consolidada em dados abertos. E eu não estou criando nada, gente. Tudo isso está nos acórdãos que eu referenciei para todos vocês antes. Então, eu não inventei dados, eu peguei dados, que o TCU já disse que é o que quer. Então, nós estamos pensando o que ele já disse que quer, porque é o que ele vai fazer agora, no próximo ciclo. E aí, vamos entender um pouquinho para fechar. Esse é um ponto crítico também. Nepotismo é um sinal de alerta. E nepotismo é um sinal de alerta, por quê? Porque nós temos que lembrar da mudança da lei de improbidade. Quando a gente fala de nepotismo, nós estamos falando da súmula vinculante número 13. Não nomear parentes em linha reta, colateral e por afinidade até o 3º grau, inclusive o 3º grau. Não pode o chefe nomear o parente, não pode 2 parentes em cargos em comissão na mesma pessoa jurídica e não pode fazer nepotismo cruzado, trocar de parentes. E tudo isso hoje é improbidade administrativa no artigo 11. A Lei 14.230, alterando a Lei 8.429, traz exatamente no artigo 11 a redação da súmula vinculante número 13. Então, eu não tenho dúvida, como eles querem todos os dados do nosso quadro de empregados, a hora que eles puxarem tudo, o robozinho vai, ó, cadê os parentes? Até porque, sendo improbidade, rapidamente vão tomar providências. Então, esse para mim é um alerta importante. O próximo alerta importante, já fechando a nossa conversa, é dizer o seguinte: o TCU diz, vocês são órgãos de fiscalização. E como órgão de fiscalização, vocês estão gastando muito pouco com fiscalização. Isso é uma mentira, gente. Isto é uma mentira. O TCU não consegue entender que a decisão deliberativa de um conselho plenário é fiscalização. O TCU não consegue entender que quando o meu plenário se reúne para normatizar uma determinada situação, ele está fiscalizando. O TCU não consegue entender que quando eu dialogo com a classe, me comunico com a classe, eu estou fazendo fiscalização. Ele não coloca nessa caixinha. Não coloca. Para ele tudo isso é publicidade, marketing, valorização da carreira. E essa semana nós tivemos um acordo em que ele diz, valorização da carreira não é fiscalização. Fernando, nós vamos fazer o quê? Mudar a nossa forma de falar. De agora em diante, tudo na nossa vida, ninguém vai escutar isso, o TCU não pode gravar. Tudo na nossa vida é fiscalização. Nós precisamos entender o que é a fiscalização. E essa é a minha colocação para vocês hoje. Quando eu falo de fiscalização, eu falo de poder normativo, de regulamentador, de fiscalizador, de disciplinar, de punir. Tudo isto é fiscalização. Então, eu preciso construir as minhas tomadas de decisão a partir do viés da minha finalidade principal, da minha finalidade fundamental, que é o pilar da fiscalização. Então, a gente fecha a nossa conversa. Aqui tem um pouquinho da deficiência que ele encontra nessa fiscalização. Ele puxa a orelha do Conselho Federal, sendo que o Conselho Federal acompanha poucos regionais. Discordo, eu estou contando o que o acórdão disse, não é o que eu disse, isso é o que o TCU diz. E aí ele fala das consequências, ele fala do impacto negativo, e a gente fecha lembrando, olha, nós precisamos padronizar nossa conversa. Vamos padronizar as nossas práticas, melhorando os nossos processos e fluxos dos nossos dados. Vamos falar de recursos, melhorando a alocação de recursos na fiscalização, porque se eu faço um treinamento de inspetores, esse dinheiro é fiscalização.
Eu estou capacitando os meus inspetores. Então, tudo isso é fiscalização. E o que eu preciso é colocar isto no papel, para que o TCU comece a nos entender melhor e compreender o que a gente gasta efetivamente com fiscalização. E aí encerro a minha fala, sendo muito obrigada a todos vocês. Desculpa ter estourado um pouquinho o tempo, Borsado, você nem puxou minha orelha, mas deu só 2 minutinhos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês, me coloco à disposição para o que precisarem, mas a ideia, na verdade, é puxar vocês para a gente trabalhar juntos num trabalho que é fundamental, porque nós estamos numa única corrente, com uma única solução, e temos que, então, caminhar todos juntos. Hoje à tarde nós combinamos um alinhamento desse todos juntos, né? Então, nós vamos todos juntos para onde, com o quê, quando, aonde, como, né? Então, nós vamos combinar até o final do nosso dia todo o nosso cronograma, tá? Então, não se preocupem, a gente vai trazer um alinhamento para vocês, para a gente poder coletar todos os dados a tempo. A gente tem prazo para responder ao TCU, e esse prazo é do Conselho Federal, mas eu preciso da resposta ideal de cada um de vocês. Nós vamos fazer reuniões individuais para entender a dificuldade de cada um de vocês, mas entendam, vocês vão precisar elaborar um plano de ação. Lembrando que, muitos dados vocês já têm, mas não perguntaram à pessoa certa. 2, alguns contratos com empresas de prestação de serviços para esses dados abertos você já tem e você não está usando. Então, vai atrás. Vamos ver onde é que você vai ligar o cabinho, daqui para lá, virar a chave, porque tem muita coisa que já está pronta na sua casinha, é só virar a chave. E nós vamos juntos construir um plano de ação que nós temos que entregar ao TCU, tá certo? Então, obrigada pela oportunidade e um bom trabalho nesse dia de hoje. Uma honra estar com todos vocês aqui nesse bate-papo. Obrigada. Agora a gente fica aqui para as perguntas, é isso, Borsato? Venha para cá. Lucato, está aqui? Lucato queria fazer uma fala para vocês também, então, vamos ver, vou mandar aqui mensagem. Vamos tocando, a gente manda mensagem para ele. A gente está à disposição, gente, para alguma dúvida. A gente tem um tempinho aqui de bate-papo para ouvir um pouquinho vocês, na verdade, dividir aí a nossa conversa um pouquinho para a gente avançar aí nessa construção conjunta de problema. Oi, conseguem me ouvir bem? Jurandilma, eu estou atualmente na controladoria do CRERN. E aí eu já queria retratar um pouquinho da minha angústia lá no regional. Se vocês perceberem das planilhas que foram apresentadas aí, o RN é o único do Brasil que não trabalha com a Implanta. E desde que eu assumi lá, é uma luta que eu carrego, porque o nosso software já tem dado algum problema. E conseguimos agora contratar a Implanta para que no exercício seguinte a gente comece a operar 100% Implanta. Isso já vai, eu acredito que, tirar a gente do zero e aí melhorar um pouco algumas coisas. Eu vi que vocês trataram aí um pouco sobre os próprios módulos da empresa. Eu gostaria de ter acesso depois a esse material e fazer algumas perguntas aqui. O primeiro é se a gente vai trabalhar aqui nesse seminário sobre os formatos aceitáveis de dados abertos, porque também é uma dificuldade nossa. A gente sabe que o PDF não é, tá? O PDF já foi. Mas aí, quais são os aceitáveis? A gente vai ter essa oportunidade de trabalhar aqui? Isso é uma das perguntas. A segunda é dizer que é inegável a importância dos dados abertos, né? Eu acho que ninguém é nem louco de dizer, não serve para nada. Isso aí acho que já é uníssono, todo mundo já tem isso em mente. Mas foi abordado muito bem aí pela doutora Fernanda a questão da nossa responsabilidade a partir da publicação desses dados, né? Não é à toa que eles querem esses dados, e aí a gente vai precisar começar a ter uma visão de o que a gente está fazendo, porque nem a gente, eu acho que sabe. A gente não sabe, porque se a gente não tem esses dados, a gente não consegue trabalhar com isso. A gente sabe que paga diária, a gente sabe que paga jeton, lá no regional, no caso, não paga, mas a gente sabe, mas a gente não tem uma análise sobre isso. A gente só vai seguindo o fluxo e fazendo, né? É importante que esses dados vão servir para o controle externo, mas também muito para nós. E aí, também, outra dúvida que eu tenho é em relação à periodicidade da atualização de dados. Foi falado que
alguns, né, eles identificaram que alguns não estão atualizados. Tá, 1 ano realmente é uma coisa absurda. Mas aí tem alguns dados que não se atualizam tão rápido assim, não é tempo real. Aí qual seria a periodicidade da atualização desses dados? E, por último, aí pegando a finalização da fala da doutora Fernanda, a gente está falando num plano de ação. E aí minha dúvida é, esse plano de ação, ele vai ser um plano de ação em cada regional? Ele vai ser um plano de ação único para o sistema? E aí, encerro aqui a fala e agradeço a oportunidade. Queria lhe agradecer pela participação, né? Eu vou tentar responder aqui, mas vou passar o Borsato também para ele responder. Sobre a questão da periodicidade da atualização do dado, tem regras diferentes, depende do cronograma do dado. Então, não necessariamente tem que ser tempo real, o ideal é que o faça. Então, o ideal é que você consiga preencher em tempo real. Mas, assim, o que eles têm um corte, né? Eles vão ter uma data de corte. Olha, está atualizado até aqui, e é quando você entrega. O que eles, na verdade, ficam é um intervalo muito grande, como eu te falei, de 1 ano atrás, faz muito tempo que não atualiza. Ou então, mudou o presidente do CREA e nem mudou o site. Então, tem coisas assim. São atualizações que deveriam acontecer em tempo real. Mas, claro que nem tudo atualiza toda hora. Então, são situações que tem que ver cada dado, tá? Sobre o formato do dado, nesse acórdão, ele fala de 2 formatos, né? É o Python e o R, né? Não, é que, na verdade, o formato, vamos dizer assim, a extensão do... Como é que ele tem que estar lá? Ah, em CSV, JSON, né? Tem uma série de formatos que são compatíveis com essa ideia de dados abertos, né? Então, isso a gente depois pode fazer um compilado de todos aqueles que são possíveis, né? Que são desejáveis, vamos dizer assim. E a questão da atualização, é óbvio que se eu tiver que ter assim, o rol de mandatários, vamos dizer que eu tenho lá o presidente e conselheiros. Enquanto eles não mudarem, não faz sentido eu ficar lá todo dia atualizando uma coisa que está atualizada, né? Mas tem outros dados que eles mudam todo dia, né? A questão de indenizações é algo que pode ser... Mas, ainda assim, ainda que a gente saiba que tem dados que tem uma temporalidade diferente do outro, eles também estabeleceram, para cada um daqueles 14, olha, esse aqui eu quero trimestral. E o prazo para você publicar em trimestral é até o último dia do mês seguinte. Então, se eu tiver que publicar o primeiro trimestre, eu tenho que publicar até 30 de abril. Então, tudo isso eles já mapearam. Então, acho que não cabia ficar entrando nesse detalhe nesse momento, mas a gente pode, obviamente, expandir mais essas informações, tá bom? Eu acho que aquele grupo do WhatsApp que a gente criou aqui é exatamente para isso, para a gente ir resolvendo cada situação. E aí você fez uma pergunta que eu acho que é importante. Fernanda, é um plano de ação para cada um ou é um plano de ação para todo mundo? Olha só, é um plano de ação para todo mundo. O que ele determina no acórdão é: eu quero um plano de ação de todo o sistema CONFEA-CREAS. Só que a gente tem realidades muito diferentes em cada CREA. Então, a gente não tem como entregar um plano de ação padronizado igual para todo mundo. Qual é a nossa ideia? A gente vai, a partir desse momento, então, a gente recebeu o formulário de vocês. Vocês vão repensar no formulário a partir da nossa conversa de hoje, se faltou alguma coisa que você devia colocar. Completa o formulário. Nós vamos fazer reuniões individuais com vocês para poder tentar fazer o ajuste fino de cada uma dessas necessidades. E a gente vai entregar um plano de ação único de todos nós, mas com especificações de cada CREA, porque não tem como ser diferente. Então, o que ele notifica no final é que ele precisa de um plano de ação, mas que abarque todas as necessidades de todos os regionais nesse plano de ação. Então, a gente vai sair recortando cada um com planos de ações individuais. Então, vocês vão ter que nos entregar um plano de ação individual para a gente poder pensar e tentar padronizar o que puder, o que for possível no nacional para a gente entregar isso, tá certo? Então, essa é a ideia. Mas, antes de passar a palavra ao próximo, deixa eu só fazer uma colocação para vocês. Nosso auditor gostaria de fazer uma colocação para vocês sobre a questão da auditoria. Não é diretamente sobre o acórdão do TCU, mas, claro, que, como eu disse a vocês, tudo que a gente faz no dia a dia vai impactar na resposta do acórdão. Então, acho que Lucato gostaria de fazer aí algumas considerações e eu passo a palavra, então, para ele. E, em seguida, a gente vai tirando as dúvidas. Bom dia a todos e a todas, né? É um prazer recebê-los novamente aqui no CONFEA, mais uma vez, né? Vamos ver se no próximo ano a gente consegue
consiga fazer aí uma reunião nossa no encontro de contadores, auditores, eu acho que é muito interessante. E o que eu gostaria de dizer em relação à auditoria? Vocês perceberam até agora que essa questão da transparência ela é muito importante, tá? Porque à medida que você é mais transparente, você vamos dizer assim, você é mais controlado pela sociedade, tá? E o que isso gera para a sociedade? Ou seja, uma informação maior, uma visualização maior daquilo que está sendo feito pelo CREA, pelo CONFEA e pela multa, tá? Então, nesse primeiro momento, quando houver uma amplitude, uma divulgação um pouco maior, há tendência de que a gente sofrer uma questão mais de denúncias. Então, a gente vai ter que tratar também essa questão. Porque, à medida que você é mais transparente, há tendência que nós sofremos aí algumas incidências maiores de denúncia. Mas isso é comum, isso vai ser no primeiro momento, tá? Mas isso favorece muito o controle, tá? Isso é muito importante para nós. E para a auditoria, não sei se vocês perceberam, a gente está tentando dar uma conotação um pouco diferente, tá? Para aquela auditoria tradicional. Porque a auditoria tradicional é mais aquela reativa, vamos dizer assim. Não é aquela auditoria full time, ou seja, é mais célere, mais pontual, tá? Então, nós temos um projeto, inclusive, que a gente vai utilizar essa questão dos dados abertos aí, que é o quê? Tem alguns sisteminhas que, quando você disciplina algumas regras, automaticamente ele busca essa informação e joga para o nosso banco de dados. Exemplo, suponhamos o seguinte, eu quero auditar toda e qualquer licitação que ultrapasse o valor de R$1 milhão. Esse robozinho vai nessas informações, busca e me traz. E com isso a gente consegue fazer também um controle preventivo, vamos dizer assim. Porque hoje a auditoria, ela apenas analisa fatos já conclusos. Então, aí fica muito difícil você corrigir algo que, porventura, esteja em desacordo com a legislação, tá? Então, essa é a nossa nova estratégia para o próximo exercício, tá? Então, vou deixar claro para vocês aí que a gente está tentando dar uma outra conotação para a forma de atuação da auditoria, tanto é que, se vocês atentarem para o novo processo de licitação, ele é bem diferente daquilo que a gente sempre buscou. Que vocês têm que entender o seguinte, um dos produtos que nós contratamos é a questão de mapeamento de risco. Você, tendo ciência, quais são os riscos que possam impactar no cumprimento das metas de vocês, se torna muito mais assim, o trabalho do controle interno mais objetivo e mais célere. Ou seja, uma coisa mais... uma vez que nós hoje não temos tantas pessoas para realizar esse tipo de serviço. Então, tudo aquilo que a gente puder mitigar de uma forma mais preventiva e mais objetiva, justamente para a gente não ficar despendendo tempo e recursos em situações que, teoricamente, não trazem risco algum de materialidade para o órgão, tá? Então, é muito importante o trabalho dessa auditoria junto aos CREAs. Por quê? Aquele CREA que não tem o risco mapeado, eles auxiliarão vocês nesse mapeamento. E aqueles que já possuem o risco mapeado, eles vão fazer uma análise crítica e indicando eventuais melhorias que possam ser necessárias, tá? E também tem uma questão que eu vou querer trabalhar bastante, que é a questão também de auditoria de banco de dados, ou seja, a auditoria DTI. Nós temos um banco de dados cadastrais gigantesco, e nós temos que ter um zelo gigantesco em relação a isso, em função da LGPD. Então, nós vamos ter, nesse primeiro momento, não serão todos os CREAs, mas a estimativa é que, mais tardar em 3 ou 4 anos, a gente consiga fazer de todos os CREAs. Tá? Inicialmente, nós pegamos CREAs que possuem o maior banco de dados para fazer essa auditoria de TI. Mas, à medida que
nós possamos ter, primeiramente, uma visão de como está a segurança desse banco de dados, e a gente vai estender para os demais. Tá? Então, ou seja, é muito importante essa questão que está sendo tratada nesse momento, e todos terão que se adaptar. Eu tive fazendo um checklist, porque até uma decisão plenária 2260 de 2023, que ela disciplina como que tem que se dar a forma de prestação de contas. E um dos itens lá dentro são alguns requisitos obrigatórios para a questão de transparência. Tá? Na amostragem que eu fiz, eu peguei 10 CREAs para fazer uma espécie de um checklist, eu fiquei surpreso. Que muito pouco foi atendido em relação a essa exigência de transparência. Então, a gente vai ter que avançar muito nesse sentido. E a auditoria vai cobrar também nesse sentido. Será um escopo da auditoria. Então, é aquilo, tudo aquilo que a gente vem fazendo ao longo do tempo, questão também de planejamento estratégico. Eu estou analisando as propostas de 25. Eu vejo o quê? Daquilo que eu analisei, 2024 foi muito melhor em relação ao planejamento. Não sei se em função de mudança de funcionários dessas áreas, mas assim, eu percebi que houve um retrocesso em relação ao ano passado. E também será um dos índices de verificação da auditoria. Tanto é que, a partir do próximo ano, a gente vai contar com um funcionário especialista nessa área de planejamento. Então, os relatórios de auditoria também serão direcionados a essa criticidade de planejamento. E um dos itens que obrigatoriamente deverão estar na transparência é o planejamento e resultados. Então, a gente vai ter que voltar a internalizar essa questão aí de planejamento. Porque nós não podemos retroceder. Demos um passo muito importante, tá? E a gente pretende, sim, manter esse mesmo direcionamento. Tá? Então, é isso, pessoal. No tocante à auditoria, a auditoria vai se debruçar, sim, nessa questão. E nós vamos, sim, fazer diversos apontamentos, se for necessário. E a cobrança também. Lembrando que, se houver uma sucessividade de apontamentos ao longo do tempo, e a inobservância por parte do auditado, isso pode gerar o quê? A consideração das contas como irregular. Porque o não atendimento reiterado das recomendações pode levar, sim, à consideração das contas como irregular. Tá? Então, é isso. O que eu acho que é importante? Olha, quando a regra do jogo está bem clara, está bem definida, e todo mundo está ciente, é isso que a gente vai começar a cobrar. Tá? E esse é o papel da auditoria. O que nós queremos aqui, com tudo isso, é que o nosso sistema avance. Até porque nós arrecadamos quase 3 bilhões por ano, e um patrimônio acima de 5 bilhões. E nós temos que dar o resultado para a sociedade. Senão não faz sentido. Tá? Eu estou aqui com o pessoal da empresa independente, não sei se é o Ricardo. Por favor. E aí, aproveitando aqui, só para encerrar aqui, que eu acredito que já tem aí algumas perguntas para serem sanadas, né? Estou aqui com o representante da AMUR, que eu já fiz uma reunião prévia com alguns de vocês. Tá? Ele é o responsável técnico pela empresa, então ele é quem está realizando as auditorias no exercício de 22. Tá? E aí foi destacado um contingente de pessoas para tratar dessa auditoria. Tá? E o que nós estamos buscando com isso? Que essa auditoria também, ela seja mais célere. Porque nós estamos falando do exercício de 22. Nós estamos encerrando 24, começando 25. Então, nós estamos correndo contra o tempo. Só que eu só consigo satisfazer o meu objetivo com a ajuda de vocês. Tá? E aí, eu coloco à disposição aqui
o representante da MUR, se caso vocês tenham alguma dúvida em relação àquilo que está sendo solicitado, questão de prazo, ou alguma informação adicional, que a gente está aqui à disposição de vocês, tá? Caso vocês queiram falar em particular, a gente também está à disposição. Eles estão com um contingente de pessoas aqui, no Confea também, que aqui eles fizeram uma espécie de um QG. Tá? Então, a gente está correndo contra o tempo também. Tá? Então, nós estamos em várias vertentes. E, assim, eu espero que no ano que vem a gente consiga trazer novas ferramentas de controle, uma coisa mais objetiva, inclusive vocês mesmos. Nós não temos tantas pessoas para auxiliar nesse sentido, mas nós precisamos, sim, mitigar os riscos, ou seja, minimizar as ocorrências de erros e outros eventos fortuitos. Então, isso não é só competência do Confea fazer isso, junto aos CREA. Acho que cada um tem que fazer também a sua parte. Porque nós somos um organismo. Tá? Só falta um minuto, pessoal. Eu vou passar a sua palavra aqui. Nós poderíamos fazer um combinado. Eu sei que vocês estão com dúvidas, né? E a gente tinha deixado esse finalzinho da manhã também para fazer esse encontro de dúvidas. Mas diante da colocação da auditoria, que também é importante, entra no mesmo desenho, né? E a equipe está daqui à disposição também no conselho. Eu digo que quando a gente vem para o conselho, tem que aproveitar tudo que tem para resolver naquele dia e falar com todo mundo, né? Então, acho que a gente fica à disposição no horário da tarde, mesmo no final do nosso encontro, para ir tirando as dúvidas individualmente. Tá certo? Então, eu vou passar a palavra para a auditoria independente e, em seguida, a gente encerra as atividades para vocês poderem almoçar e voltar às 2 horas com o TCU. Deixa eu passar a palavra, então. Pessoal, boa tarde, satisfação falar com todos vocês, né? Acho que, primeiramente, colocar que é uma honra, né, para a nossa empresa termos sido nomeados aí como auditores, né? A gente sabe que é um sistema, é uma classe muito importante, né? Um segmento importantíssimo para o Brasil. Então, a gente ficou muito satisfeito de ter sido nomeados aí como auditores independentes, né? A gente sabe também que o trabalho, eu acho que o objeto da contratação ele foi bem acertado, né? Que ele, além daquela auditoria de balanço tradicional, ela também traz ali auditorias bem importantes, né? Que é do COSO, né? Que é o mapeamento de riscos, e também da parte, para alguns CREAs, né? Entidades, a revisão de tecnologia da informação também. Então, eu acho que é um escopo de trabalho que vai agregar bastante, né, para o sistema. A gente está com um quantitativo de pessoas aí bem volumoso, né, inclusive para atender as necessidades. A gente sabe também que a gente está com o escopo de 2022 ainda, né, então, realmente, o nosso objetivo é ajudar o sistema, né, contem conosco, né, para que a gente possa ser facilitadores aí de vocês, né, e agregar valor, né, acima de tudo, tanto para o ambiente de controles internos, né, para a governança também. Mas, por outro lado, a gente sabe que a gente está em 2022, então a gente tem que ser célere, realmente. Então, a gente está bem disposto aí de fazer um trabalho que agregue muito ao sistema, tá? E a gente fica à disposição a todo tempo, né? Eu acho que quase todos os CREAs, né, se não todos, já tiveram contato conosco, né? Então, estamos nessa empreitada juntos. Contem conosco como parceiros, tá bom, pessoal? Bom dia a todos, viu? Bom, e como o escopo do nosso trabalho, eu acho que, além da auditoria independente, a gente também vai fazer a auditoria do COSO e do COBIT, que aí é para a gente ter ajudar vocês a ter um ambiente de controle melhor. O COBIT é mais voltado à tecnologia e o COSO aos processos, respeitando as questões da LGPD e tudo mais, que sempre precisa estar bem atento para todo o sistema. E a classe possa evoluir
ainda mais. Bom, a gente espera que possa ajudar bastante vocês. Bom, gente, acho que com isso a gente, infelizmente, encerra as atividades sem concluir as perguntas, por causa do horário do almoço, já são 11h47, então, seguindo a nossa tentativa de pontualidade, a gente encerra, então, as atividades e retorna às 14 horas aqui no plenário para receber os auditores do TCU, então, que vão tratar conosco sobre o assunto. Mas nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Tá bom? Obrigada, gente. Só um minutinho que Alexandre vai concluir aqui. E tive contato hoje cedo com o TCU, com o pessoal que vem, né? E aí a gente abriu uma janela para eles de 2 às 4. E eles disseram, olha, a gente tem fala, né, material para falar 1 hora, o resto é com vocês. Ou seja, muitas vezes uma pergunta que deixou de ser feita aqui agora, pode ser feita para o Cláudio, para o Thiago, talvez seja até uma resposta até mais contundente, né? Mas não, isso não quer dizer que a gente não vai ficar à disposição, mas eu digo que a gente vai ter esse espaço que já está agendado para poder tirar todas as dúvidas com o pessoal do próprio TCU, tá bom? Eu tenho uma sugestão, claro, nossa reunião hoje aqui é uma reunião de trabalho, é dizer, a gente diz ao órgão de controle o que precisa realmente dizer. Só para a gente concluir. Acho que é isso. Obrigada, gente, e até mais tarde.